Se eu pudesse mudar algo no meu passado, o que seria? Mas é uma coisa triste. Eu perdi um irmão mais velho. Que era, inclusive o nome era Aníbal Cury Neto. Certamente, se ele não tivesse falecido, poderia... Um nome forte seria ele que seria candidato. Eu teria mudado isso. Eu sempre, uma vez me perguntaram... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. Eu e mais 2. Uma vez me perguntaram uma coisa, se pudesse mudar uma coisa no mundo, o que eu mudaria? Eu mudaria uma mãe enterrar um filho. Nunca, essa inversão é a pior coisa do mundo. E eu já vi muitos amigos que foram, muitas mães. Então, se eu pudesse mudar uma coisa no meu passado, eu queria que o meu irmão estivesse aqui. Entendeu? Mesmo que ele fosse o candidato e eu não fosse para a vida pública, então eu teria muito orgulho de ver ele. Então era uma coisa que eu mudaria. E uma coisa que se eu pudesse mudar no mundo era essa. Eu acho que não tem nada pior no mundo que uma mãe enterrar um filho. É a maior dor que existe. E as sequelas são até hoje, né? Eu estava até no momento, ele acabou sendo atropelado, eu estava lá, eu tinha 2 anos. Não me recordo, tenho um vazio nisso. Mas se eu pudesse mudar no passado era isso. Eu queria muito que meu irmão estivesse aqui. Você já ouviu falar de constelação familiar? Não. Constelação sistêmica? A espiritualidade. A espiritualidade chegando. Eu vou ser bem breve nesse assunto, porque uma vez eu fiz essa constelação e minha mãe também perdeu um irmão antes de mim, né? E a consteladora falou, você tem quantos irmãos? Eu falei, eu sou a segunda. Aí ela falou, não, você não é a segunda. Eu falei, não, eu sou a segunda. Ele, não, você é a terceira. Você já agradeceu pelo seu irmão ter partido e você não ter agradecido ele? Porque se ele não tivesse partido, você não seria como você, seus pais não seriam como são com você. Exatamente. Aí eu parei pra pensar e falei, caraca, eu nunca fiz isso, de pensar... agradecer, porque tudo que, né, o fato dele ter partido é muito dolorido, mas me tornou, né, Claro. tornou quem eu sou, né? Não tem nada pior. Eu acho que é uma dor que muito forte. E eu não posso dizer isso, porque como eu tinha 2 anos, nem me recordo, mas a gente vê foto, a gente vê uma imagem, a gente não sabe se existiu essa imagem, se não existiu. Então é uma coisa que eu mudaria. Eu acho que quantas e quantas pessoas já tiveram comigo conversando. Não tem nada pior, né? Eu acho que é uma coisa muito dura, muito difícil, e se meu irmão estivesse aqui, acho que seria uma convivência maravilhosa. Minha mãe sempre comenta que apesar de morrer cedo, com 3 anos, mas era uma criança muito animada, muito sorridente. Então é uma coisa que a gente podia, se eu pudesse, eu teria mudado no meu passado. O senhor tem relação com a espiritualidade? Eu converso muito com Deus, muito. Eu sou da igreja presbiteriana, minha esposa é muito religiosa, mas eu acho que essa conversa com Deus é quase diária, assim, de conversar, de discutir, muitas vezes de perguntar por que aconteceu. E até ter respostas, né? Me ajuda a decidir. Eu tive uma relação muito próxima com o Elias Abrão, que foi um pastor da igreja presbiteriana, foi deputado federal, inclusive seria o próximo prefeito de Curitiba, acabou falecendo num acidente vindo de Paranaguá, quando ele era deputado federal. E ele me ensinou muita coisa, eu conversava muito com ele e eu aprendi a conversar com Deus com ele, e muitas frases, muitas coisas interessantes que ele me passou. Eu acredito muito em Deus, converso muito com Deus e acho que devo muito de tudo que eu pude viver na minha vida. Mas às vezes, perdi o irmão. Tal. Sem questionar, né? Nunca questionei, nunca cobrei nada, pelo contrário, acho que tudo tem uma razão. E o tempo vai mostrando isso. Eu li uma frase essa semana que era bem assim: o casal é uma pirâmide, né? É assim, que eu tô aqui, meu marido tá aqui, Deus tá aqui. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais próximos um do outro. Né? E eu acho, sabe o que é? Eu vou muito nos bairros de Curitiba, no interior, e tem muita gente boa na igreja, muito pastor maravilhoso, também tem muito picareta, eu vejo, mas a igreja tem tido um papel fundamental. Nós estamos aí, infelizmente, com um grande número de jovens com droga e tal, mas seria muito maior se não fosse a igreja. A igreja faz um trabalho social. A igreja tem uma força nas comunidades. Impressionante. Eu já vi a igreja mudar a vida de pessoas que a gente dava por terminado. Então, esse trabalho que as igrejas fazem, um trabalho social maravilhoso, principalmente nos bairros das grandes cidades, é um trabalho fundamental, independente de ter gente boa, de ter gente séria, de ter gente que tem outros interesses usando a igreja. Mas grande parte é de gente séria, de gente trabalhadora, de gente correta, de gente que quer fazer o bem. A gente encontra pessoas maravilhosas dentro da igreja. Você vai ali, muitas vezes você vê uma pessoa fazendo um trabalho enorme, entregando cesta básica, fazendo um trabalho social. Daí você vai visitar a casa da pessoa, a pessoa não tem nada. E você fala, Deus? A pessoa não tem nada, você vê, mas como é que você faz? Aí eu entrei uma vez na casa de uma pessoa, com quantos filhos a senhora tem? 9 filhos. Mas a senhora passa o dia inteiro na igreja. Passa o dia inteiro na igreja fazendo um trabalho social. E os seus filhos? Depois eu cuido deles.